e hoje vamos falar sobre o chamado de Deus à restauração do povo, em Malaquias 3, 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês a bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem sentar. Nós temos trabalhado esse texto do profeta Malaquias algumas semanas, e nós chegamos então, já nos aproximamos do fim do estudo desse livro, a segunda e depois a terceira epístola de João. Mas estamos em Malaquias, e Malaquias é aquele profeta que acontece no pós-exílio do povo, quando o povo retorna da Babilônia do exílio, e eles começam a se reconstruir como nação, e durante esse período de reconstrução que nós encontramos, através do livro de Esdras e Neemias, através das figuras de Zorobabel, de Esdras e Neemias, e Malaquias, ele se encaixa dentro do período em que a história do livro de Neemias acontece. Nós encontramos o povo agora numa séria crise espiritual, oferecendo um culto sem qualidade, onde os sacerdotes não tinham santidade, não havia respeito, não havia honra ao nome do Senhor. O povo, ele não se preocupava mais com as coisas de Deus, o povo pecava contra o Senhor no que dizia respeito ao culto, no que dizia respeito ao casamento, e Deus, ele levanta o profeta Malaquias para falar contra toda esse estado espiritual do povo que estava num grande afastamento. E esse texto de Malaquias capítulo 6, 3 a 12, é um chamado à restauração dentro de um ponto muito específico acerca da desobediência da lei. Nós precisamos entender que legalmente o dízimo, você retirar 10% dos seus ganhos, e se você tem curiosidade, se você quer enriquecer o seu conhecimento desse tema, nós, numa série bíblica que nós abordamos aqui alguns meses atrás, chamada Nós, a Igreja, uma dessas mensagens era sobre generosidade financeira. Está no canal do YouTube da igreja. Se você tiver dificuldade de achar, eu editei essa mensagem e ela está no meu canal do YouTube, Pastor Anderson Xavier, está lá. Você procura na playlist, tem Nós, a Igreja, tem a mensagem sobre generosidade financeira. E lá eu vou abordar essa questão do dízimo numa visão neotestamentária. Então, eu não vou entrar aqui em alguns detalhes sobre o dízimo. Para vocês terem uma ideia, na legislação de Moisés, haviam 3 tipos de dízimos diferentes. Então, você tinha esse dízimo que é dito aqui em Malaquias, que era o dízimo que era dado para o levita, para o serviço do templo, e haviam também outros dízimos, que vocês podem, acessando essa mensagem, vocês podem ter acesso e saber um pouco mais sobre o dízimo no Novo Testamento. Mas o dízimo era legal, era importante que se cumprisse o dízimo, porque a estrutura sacerdotal estabelecida pela lei de Moisés era uma estrutura sacerdotal que deveria manter sacerdotes e levitas livres de qualquer tipo de ofício secular. Então eles não poderiam ser possuidores de grandes propriedades rurais, eles não poderiam ter grandes propriedades onde plantassem grande quantidade de alimento e nem rebanhos numerosos. O que eles tinham era para subsistência.
E os demais recursos materiais, aos quais os sacerdotes e levitas precisavam, vinham da contribuição mensal que se chamava de dízimo. Então, se não houvesse o dízimo em Israel, os sacerdotes e levitas não poderiam se dedicar aos seus ofícios. E deixar de dizimar era uma desobediência clara à vontade de Deus. Eles não poderiam, porque isso ia colocar em xeque e ia acabar trazendo grandes prejuízos à religiosidade daquele povo. E era exatamente isso que os judeus estavam fazendo. Eles estavam sendo negligentes em uma lei que era o sustentáculo da religião em Israel, em Judá, que era a legislação que dizia respeito ao dízimo. E, obviamente, essa ausência na obediência ao dízimo tinha várias explicações. E a maior de todas era o descaso em relação à obra do Senhor. Eles não tratavam a Deus como alguém que merecia honra. E como eles não honravam o nome de Deus, como não se preocupavam com o culto, como não levavam em consideração as leis no que dizia respeito àquilo que poderia ser ou não sacrificado, como nós já falamos no início do livro de Malaquias, eles ofereciam animais coxos, animais cegos e até animais roubados. Então, esse tipo de postura de desonra, de desrespeito, se estendia também no fato de que eles não davam o dízimo. Não estavam nem aí. Não se preocupavam. Era um desprezo, um desrespeito tão grande em relação às coisas de Deus, que nem mais o sustento do sacerdócio, o sustento levítico era concedido. O que eles faziam? Eles retinham aqueles 10% para si, ou na totalidade, ou uma boa parte desse dízimo que deveria ser direcionado ao templo, ele era retido por esses ofertantes. O que acontece, versículos 6 a 9, Deus ele faz uma acusação ao povo. Versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Então Deus ele começa a trabalhar essa questão do cuidado, da provisão de Deus para o povo e o fato de que o povo ainda existe, porque o povo acabou de voltar do cativeiro, o povo tinha tudo para ser destruído, para ser esquecido, para ter sido desmantelado, para perder as suas origens, para permanecerem naquela terra onde eles eram cativos. Mas o povo retornou. E qual a razão do povo ter retornado do cativeiro e ainda existir como nação? A causa disso tudo é a imutabilidade de Deus. O fato de que Deus ele se manteve fiel às promessas que ele fez. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, o Senhor diz ao povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês, Ele não os deixará e nem os abandonará. Então Deus ele tinha feito uma promessa a Jacó, o pai da nação de Israel, a Abraão, havia toda uma série de promessas que tinha sido feita ao povo, e Deus, ele por amor à sua própria promessa, em cumprir a sua própria promessa, ele fez com que o povo voltasse à sua terra. O povo permanece de pé por causa da fidelidade de Deus. Isso é digno de nota. Mesmo o povo não merecendo, mesmo o povo sendo indigno, mesmo o povo sendo infiel, ainda assim Deus ele permanece fiel à sua promessa. Salmo 108, versículo 4, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade
até as nuvens. A mesma coisa nós encontramos no Salmo 36, versículo 5 e Salmo 57, versículo 10. Salmo 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então Deus, ele tinha conduzido o povo novamente à sua terra, tinha deixado e permitido com que o povo ocupasse novamente a sua terra por causa da sua fidelidade. Porque ele não muda, e sendo Deus imutável, as suas promessas ou a sua palavra também não muda. Então o povo está ali por causa de Deus. Versículo 7, ele diz: desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Existe aqui uma acusação. Deus acusa o povo de se afastar dos seus mandamentos, dos seus estatutos. E isso não é algo novo, não começou a acontecer depois do cativeiro. Ele fala desde os dias dos seus pais. É como se Deus dissesse: olha, eu não mudo, eu sempre sou fiel, eu sempre sou bom, eu sempre sou compassivo, eu sempre sou misericordioso, eu cumpro as minhas promessas, eu não mudo, e vocês também não mudam, vocês continuam infiéis, vocês continuam desobedientes, assim como foram os pais de vocês, que desde cedo se afastaram dos meus mandamentos e não os guardaram. Eu não mudo, vocês também não mudam, permanecem o mesmo, teimosos, desobedientes, cabeça dura. Qual é o convite de Deus? Ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. O povo é infiel. E mesmo assim, há um convite gracioso e amoroso da parte do Senhor. Neemias, que foi o homem aonde toda essa história acontece, e Malaquias profetizou durante o tempo de Neemias. Neemias, no capítulo 9, versículo 3, diz: tu foste justo em tudo o que nos aconteceu. Isso Neemias está lembrando de toda a dura disciplina de Deus em enviar os judeus para o cativeiro. E o que Neemias fala? O Senhor não errou em nada. Tudo que o Senhor fez, nós merecemos. O Senhor foi justo em tudo que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Olha só como é que isso é importante, a disciplina do povo. Isso na visão de Neemias, que estava vivenciando os acontecimentos. A disciplina de Deus sobre o povo foi manifestação da sua fidelidade. Não é porque alguma coisa ruim aconteceu com Israel, não é porque Israel foi encaminhado para o cativeiro que Deus se tornou infiel. Na verdade, a disciplina de Deus é manifestação da sua fidelidade. E Neemias reconhece isso. O povo procedeu mal e Deus, ao disciplinar, procedeu bem, de maneira fiel e de maneira justa. E essa paciência de Deus contrasta com a obstinação do povo. O povo se afasta de Deus e Deus toma a iniciativa de buscá-lo. Volte para mim. Não é o povo que está quebrantado no culto de domingo. Ah, Senhor, volte para nós, volte. É Deus quem está convocando o povo ao arrependimento. E ele dá uma garantia: voltem-se para mim, porque eu me voltarei para vocês. O povo se afasta e Deus, ele convida o povo a se voltar para ele. Parece um apelo óbvio, com uma resposta igualmente óbvia. Olha, Deus está nos chamando, o que nós faremos? Nos voltaremos para Ele. Deus está convocando o povo ao arrependimento, o que nós faremos? Nos arrependeremos. O profeta está pregando, o que nós faremos? Ouviremos a palavra do Senhor. Temos desobedecido, o que faremos? Voltaremos a obedecer. Qual é a resposta do povo para o convite de Deus ao retorno? Eles perguntam: mas como assim? Voltar da onde? Voltar por quê? Vocês conseguem perceber a dureza do coração do povo, que não consegue reconhecer
Estando tudo muito óbvio, claro, de toda desonra, de toda infidelidade, de todo mau comportamento, de tudo de errado que eles fizeram, o profeta esfrega na cara com dados concretos acerca do comportamento do povo, e o povo pergunta: mas voltar por quê? Eu não estou entendendo esse discurso não. Como assim? Mas por que a gente precisa voltar? Queridos, não se engane acerca da dureza do teu próprio coração, do tipo de cegueira que o pecado traz para dentro da nossa alma. O quão ilusório, enganoso é o pecado a ponto de que Deus ele pode esfregar na nossa cara, tudo que fazemos de errado e nós no final ainda perguntarmos: mas como assim? O que tem de errado? O que está acontecendo de mal? Como havemos de voltar? O povo não sente necessidade de se voltar para Deus. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: vocês acham que os judeus eles iam para o culto no dia de sábado? Continuavam indo. Vocês acham que os judeus ofereciam os seus sacrifícios no templo? Continuavam oferecendo. Mas tudo isso longe de Deus. Tudo era uma pura manifestação de religiosidade. Tem duas coisas que cegam muito o nosso entendimento, ou três, melhor dizendo. Primeiro, o nosso pecado. Eles nos cegam, o pecado ele nos cega. Segundo, o diabo cega a gente. E terceiro, a nossa própria religiosidade. Quando nós achamos que está tudo bem por conta das nossas atitudes exteriores, a gente vem para o culto, a gente ouve palavra, a gente canta música, a gente ora, diz amém, mas nada disso produz vida em nós. O que é isso? É pura religiosidade. E quando Deus fala: você precisa se voltar para mim, a gente pensa: mas como assim voltar por quê? Versículo 8, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O grande exemplo do afastamento do povo, o grande modelo padrão de comportamento iníquo e corrompido do povo é a incapacidade que ele tem de dizimar, de ofertar. Porque, perceba só, segundo a lei, ninguém pagava dízimo porque não era prestação de serviço. Dízimo não era contribuição. Porque o dízimo, segundo a lei, era propriedade de Deus. Por isso a expressão utilizada é roubo. Você pode roubar alguma coisa que é sua? Eu tenho um carro, eu vou roubar meu carro mesmo. Eu tenho dinheiro lá em casa, eu vou roubar o meu dinheiro. Existe essa possibilidade? Não. Você só rouba aquilo que não lhe pertence. O que Deus está dizendo para o povo é que o povo estava tirando daquilo que não era seu. Dízimo não é propriedade deles. Dízimo é propriedade de Deus. Então não é uma contribuição e nem é pagamento, é devolução. Você dá a Deus aquilo que pertence a Ele. O que o povo fazia? O povo roubava. E essa expressão roubar no texto hebraico é muito interessante, porque é uma palavra, um verbo intensivo. Ele traz o sentido de tirar à força, tirar com violência. Então esse era o sentimento de Deus, a percepção de Deus em relação àqueles judeus que retinham o dízimo. Eles faziam isso de maneira fraudulenta, eles roubavam, tiravam aquilo que era propriedade divina. E é mais interessante você perceber que a palavra roubar, o radical no hebraico, toda a palavra radical no hebraico, ela possui 3 letras, 3 consoantes. E as mesmas consoantes, olha como esse Deus é... Deus ele faz as coisas de uma maneira que você fica pensando, maravilhoso é o nosso Senhor. Ele vai pegar essa palavra roubar, que é formada por 3 letras no alfabeto hebraico,
E essa palavra roubar, com essas 3 letras do alfabeto hebraico, é a mesma palavra de onde vem a expressão ou o nome Jacó. Quem era o pai da nação de Israel? Jacó. E ele recebe esse nome por quê? Porque ele tentou enganar o seu irmão. Da onde vem essa palavra roubar? Vem do nome do pai da própria nação. É como se Deus dissesse, de fato vocês são filhos de Jacó mesmo, porque roubar está no sangue de vocês. Enganar, defraudar, suplantar com engodo está na genética de vocês. Vocês são assim porque os pais de vocês fizeram igual. Jacó era igualzinho a vocês. Além de tudo isso, de recusarem dar os recursos materiais aos sacerdotes, os sacerdotes e levitas, eles eram obrigados, para não passar fome, eram obrigados a se envolverem em serviços que era proibido por lei eles se envolverem. Eles não poderiam desenvolver determinadas atividades econômicas, mas para não passar fome, eles eram obrigados a fazer isso, por causa da infidelidade do povo. Eu já contei uma história aqui, quando eu era novo no ministério, eu não era pastor, eu era obreiro, eu trabalhava servindo a igreja, mas não recebia nada, eu fazia isso por amor. Eu fui evangelizado numa cidade interior, e quando eu não consegui chegar nessa cidade, eu fui acolhido por um pastor que não me conhecia, um pastor batista regular. Eu fui acolhido por esse pastor, e esse pastor abriu sem me conhecer, é porque eu falei o nome do meu pastor. Olha, eu sou ovelha de fulano, desconheço, você vai ficar na minha casa, me acolheu. E esse pastor, ele começou a sofrer represália da igreja, porque a igreja não queria que ele implantasse algumas mudanças radicais na igreja, como, por exemplo, tirar uma mesa que ficava em cima do palco. E a igreja não aceitava que ele pegasse essa mesa e colocasse em outro lugar. Vocês estão entendendo o nível? O que os membros da igreja começaram a fazer? A reter a contribuição financeira, o dízimo, e aquele pastor casado com 3 filhos começou a passar fome. Eu não estou contando uma história que eu vi, não. Assim, não, porque algo que eu vi. E depois de muito tempo, eu com alguns irmãos da igreja que eu frequentava, a gente ia visitar um pastor dessa cidade, de outra cidade que ficava mais longe, a gente tinha que passar por ali, a gente encheu o carro de cesta básica para levar para esse pastor que era da nossa igreja. O que a gente falou? Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos na casa desse pastor que a gente conhece, a gente dá uma cesta básica para ele. Quando a gente chegou na casa desse pastor, ele não tinha absolutamente nada para dar para a esposa e para os filhos. O que ele recebeu naquele mês foi a cesta básica que a gente levou. Quando a gente chegou na porta dele e disse, meus irmãos, Deus mandou vocês, porque hoje eu não tinha nada para comer. Vocês conseguem imaginar a dureza, a mediocridade? Por isso que a Bíblia fala que existem igrejas que são sinagogas de Satanás. Era isso. E esse homem abandonou o ministério pastoral porque não suportou esse tipo de situação. A última notícia que eu soube dele é que ele estava financeiramente muito bem porque não se envolvia mais com o ministério pastoral. Eu fico pensando, como é que uma criança, um filho, uma filha de pastor cresce presenciando algo desse tipo? As marcas que vão ficar no coração de uma menina, de um rapazinho, não é que ele não tenha bicicleta, não é que ele não tenha um videogame, é que ele não tem comida em casa porque a igreja se recusa a dizimar e ofertar na igreja. Era isso que estava acontecendo com os sacerdotes. Vamos se mandar daqui porque a gente precisa comer, a gente tem filho, a gente tem mulher. Entendem a gravidade? Por isso que no versículo 9 ele diz, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Quer dizer, não era privilégio de sacerdote, não era liderança espiritual, todo mundo, era generalizado. Não é que eles serão, eles já estavam debaixo de maldição.
O povo já sofria o castigo, porque estavam desobedecendo e desonrando a lei quando não davam aquilo que era devido a Deus. Todos estavam sofrendo as consequências. O que Deus faz? Deus ele faz um desafio, versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deus, ele chama o povo a uma mudança de postura. Não é, olha, vamos orar para saber se isso é palavra de Deus. Não, está na lei, meu irmão. Está escrito aqui, Malaquias está dizendo, porque está na lei, a gente está descumprindo a lei. Não tem o que discutir, não tem o que falar, não tem o que orar, não tem o que jejuar. É cumprir o que está escrito. E Deus fala, ponham-me à prova, tragam todos os dízimos, traga aquilo que é meu, eu não estou pedindo o que é de vocês. Eu estou exigindo aquilo que me pertence, para que haja mantimento na minha casa, para que o sacerdote, o levita, eles possam cumprir de maneira digna o seu ofício sacerdotal. E ele diz mais, ponham-me à prova nisto, quer dizer, a gente desse versículo tira um bocado de maluquice gospel. Ah, não, a Bíblia diz que a gente pode colocar Deus à prova. E fica inventando um bocado de prova maluca. E a prova aqui é muito específica de uma desobediência à lei e de cumprimento à lei, como Deus ele abençoaria aquele povo. É como uma vez eu conheci um rapaz que foi colocar Deus à prova. Ele tinha um interesse sentimental numa determinada moça, e para saber se aquilo, a moça, claro, não queria ele, mas ele decidiu colocar Deus à prova. Quer dizer, quer uma prova maior do que a pessoa não querer você? Se a pessoa não lhe quer, já é uma prova suficiente, você tem que partir para outra. Mas ele decidiu fazer uma prova, e o que ele fez? Ele, à noite, foi orar e disse, meu Senhor, se amanhã de manhã o galo cantar, é porque dá vontade, Senhor, que eu case com ela. Tem um negócio mais comum do que o galo cantar de manhã, então, e até hoje eu fico me perguntando se o galo naquele dia não cantou, talvez não tenha cantado. Mas enfim, queridos, esse texto ele trata especificamente da obediência à lei. Deem a Deus aquilo que lhe é devido, é todo dízimo, sejam fiéis à aliança. Deus, por causa da desobediência do povo, estava retendo a sua bênção. E não é incomum que isso aconteça quando nós nos negamos a cumprir a nossa parte na aliança com Deus. Deus, ele retém a sua mão e não nos abençoa. Deus, ele retém a sua bênção. O povo estava debaixo de maldição. Gente, isso não é brincadeira. O povo estava debaixo de maldição. As coisas não caminhavam, não andavam, as coisas não aconteciam. As pessoas, mesmo não dando dízimo, continuavam passando necessidade, continuavam passando fome. Vamos investir, o problema é dinheiro, vamos investir. As coisas continuavam dando errado, não chovia, era praga de gafanhoto. A explicação, não, mas porque a ciência diz isso, porque a psicologia diz isso. Era tudo culpa de Deus. Deus era o culpado. Quem é culpado é a natureza? Não, é Deus. A culpa é de Deus, que está amaldiçoando o povo. Mas deu um furacão, deu uma geada, faltou água, teve água demais, choveu muito. Não, é Deus que estava amaldiçoando o povo. Então, nem tudo nesse mundo, nem tudo na nossa vida, a gente sempre vai viver nesse dilema. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são maldição mesmo de Deus. É Deus resistindo à nossa postura de infidelidade. Tem coisas que são decorrências naturais. Como nós tivemos aqui, decorrência natural de uma enchente que deu, derrumou o muro, inundou um bocado de sala aqui atrás. Quem lembra disso? Decorrência natural. Tem coisa que não é decorrência natural, é maldição divina por causa da nossa postura, ou como pai, ou como mãe, ou como marido, ou como esposa, ou como funcionário. A gente faz as coisas erradas, desobedece e desonra a Deus e quer que tudo dê certo. Depois de uma bonitinha oração de arrependimento, ou de um jejunzinho, para limpar minha barra com Deus, vou fazer um jejum. Mas a vida continua torta do mesmo jeito.
que Deus exige do povo? Vocês vão voltar a obedecer a minha palavra, vão voltar a honrar a minha aliança. Deus retém a sua bênção por causa da desobediência e diz: se vocês mudarem, eu também vou mudar. Porque tem coisas na nossa vida que estão condicionadas à nossa mudança de comportamento. Não adianta só orar, não adianta só fazer jejum, é mudança de comportamento. Como nós queremos receber a bênção de Deus se continuamos fazendo as coisas erradas, como sempre fizemos? Os resultados continuarão sendo resultados ruins. O que Deus pede? Vocês vão mudar de postura e eu lhes garanto que a minha postura também vai mudar. E versículos 11 a 12, ele faz uma promessa ao povo. Por causa de vocês, versículo 11, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Devorador aqui, o gafanhoto, era uma praga temida, num tempo em que as pessoas viviam basicamente daquilo que a terra produzia. Eles plantavam, vinha a colheita, pobre, a colheita era ruim, e o que havia de ruim, os gafanhotos devoravam. Para um povo que dependia disso para comer e para sobreviver, era uma desgraça, era um terror. Ainda hoje, praga de gafanhoto é algo que traz medo. Imagina naquela época. Você hoje planta milho, você colhe milho o ano todo. Você vai plantar uva, você colhe uva o ano todo, em qualquer lugar, até no sertão nordestino. Mas naquela época era no tempo certo, no local certo, na época certa, dependendo da chuva certa, e ainda assim as coisas não davam resultado. Imagina o desespero. Deus ele vai repreender o devorador, Deus vai fazer com que haja fertilidade no solo, mas não quer dizer que Deus vai fazer dinheiro cair do céu. Porque o que Deus ia era colaborar com o trabalho daqueles homens no campo. Olha, não se preocupa não que vai cair dinheiro do céu. Vai nascer aonde vocês não plantaram. Não é isso que o texto está dizendo. É que Deus ia abençoar o trabalho deles. E nós precisamos entender prosperidade assim, como receber o resultado do nosso trabalho. Não, porque Deus ele vai, como eu vi, vai lhe dar milhões, você vai prosperar, então você vai plantar num lugar onde dá 1.000 e vai receber 1 milhão, é impossível. Então as promessas que a gente está fazendo são promessas impossíveis até mesmo para Deus. Você cria um aquário onde cabe 100 peixes, vai ter 1 milhão, como? O que Deus está dizendo? Eu vou abençoar o trabalho, não é que dinheiro vai cair do céu. Versículo 12, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que grande mudança. Veja que mudança radical. Todas as nações dirão que vocês são felizes. Perceba que tudo aquilo que o povo está fazendo, se voltando para si mesmo, para a sua idolatria, para o seu orgulho, para a sua soberba, fazendo o que dá na cabeça e no coração, retendo o dízimo, enriquecendo financeiramente, tudo isso para o povo só traz tristeza. A verdadeira felicidade está em honrar e obedecer a Deus. A verdadeira felicidade está em honrar e obedecer a Deus. É daí que vem a felicidade. Da bênção de Deus sobre pessoas que são fiéis e honram o seu nome. Essa é a promessa de Deus. E isso se espalharia, as pessoas veriam a felicidade daquele povo, a bênção daquele povo. Uma terra onde tem delícias. É a primeira promessa feita a Abraão, uma terra que mana leite e mel. Eu quero concluir fazendo 2 breves observações. Primeiro, nós precisamos lembrar, segundo esse texto, da relação que existe entre afastar-se de Deus e afastar-se da palavra. Preste atenção nisso. Existe uma relação indissolúvel, indissociável
entre afastar-se da palavra e afastar-se de Deus. Quem se afasta de Deus se afasta da palavra, e quem se afasta da palavra se afasta de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus e amá-lo para não sermos religiosos, mas dizer que ama a Deus e não obedece a sua palavra em fidelidade. Não existe uma opção de amar a Deus e não obedecer a palavra, de não amar a Deus e não sujeitar-se à sua palavra. E aqui, queridos, dois aspectos precisam ser levados em consideração. Primeiro, nós precisamos levar em consideração do nosso amor verdadeiro ao Senhor. Porque amar em determinado aspecto também é um sentimento. Você tem que ter prazer no Senhor. Então não adianta submeter-se legalmente a determinadas leis sem de fato amar a Deus no seu coração. Então, primeiro, nós estamos falando da necessidade de amar a Deus de todo o coração. Mas segundo, nós precisamos lembrar da maneira como esse amor é demonstrado na prática diária da nossa vida. Então, esse amor que a gente diz que sente, ele deve ser demonstrado na nossa vida diária. Na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura à palavra, no nosso amor pelo culto, no nosso amor pela adoração. Se essas coisas não estão presentes na sua vida, você de fato não ama a Deus. E precisamos nos avaliar com base na nossa vida pessoal, se precisamos ou não voltar para Deus. Talvez seja o nosso caso. Avaliando a nossa atitude, o nosso interior, o nosso coração, o nosso comportamento, de que, meu sentimento me diz que eu estou perto, mas na minha vida diz que eu estou longe. Não oro, não leio a Bíblia, não compartilho de Jesus com ninguém, venho para a igreja e não tenho nenhum prazer, não adoro, não canto, não louvo ao Senhor, a mensagem não me atrai. Talvez seja o caso de você pensar. Eu acho que eu estou perto, mas Deus, Ele está dizendo que eu estou longe. E segundo, um marcador da nossa fidelidade a Deus é a relação que temos com o dinheiro. É tão interessante falar sobre isso, é um negócio tão secularizado, que a gente tem dificuldade de falar sobre dinheiro. Mas é impressionante você perceber que a Bíblia nunca chama Satanás de Senhor. Chama de Deus deste século, mas não chama de Senhor. Só dois são chamados de Senhor na Bíblia, Deus e o dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não poder servir a dois senhores. A nossa relação com o dinheiro fala muito sobre quem nós somos, porque pode demonstrar a nossa falta de confiança em Deus e até mesmo a nossa idolatria ao dinheiro. Precisamos pensar e refletir sobre o dinheiro na nossa vida. Mesmo no Novo Testamento, nós somos orientados por Deus a termos na nossa vida financeira. Aí, quando você acessar essa reflexão, essa mensagem que eu falei no meu canal, Nós, a Igreja, Generosidade Financeira, você vai ver de maneira esmiuçada o que eu falo sobre isso. Mas a Bíblia nos apresenta 3 princípios que devem orientar a nossa contribuição financeira. Primeiro, constância. Nós devemos fazer sempre. Não é um dia sim, outro não, mês sim, 5 não. A Bíblia nos orienta, com base nessa relação de Deus com o dízimo, de que nós devemos contribuir, dizimar, ofertar de maneira constante. Não é inconstante, é constante. Segundo, é como nós devemos fazer. É fazer com generosidade. O que não é quantidade. Generosidade é o sentimento que você tem ao ofertar. É a alegria, é a oferta da viúva, que com alegria depositou tudo que tinha. É generosidade. E terceiro princípio é o princípio da proporcionalidade. Você dá segundo aquilo que você tem. Você dá segundo o que você não tem. Não é certo que os que têm menos deem mais e que quem tem mais dê menos. É uma relação de proporcionalidade. No Antigo Testamento era 10%. Então, 10% para quem tem
R$100 é R$10. 10% para quem tem 1.000 é R$100. Segue uma proporcionalidade. Se Deus lhe abençoou mais, a sua responsabilidade é dar mais. São princípios. E essa relação com o dinheiro vai demonstrar de fato a quem nós servimos e amamos, porque os nossos bens devem estar à disposição do nosso Senhor.